Olá pessoal, Instagram rolando já, YouTube também, Facebook também, sejam bem-vindos aí. E estamos aí com a live de hoje, o que machuca e o que não machuca. Então vamos falar aí desse assunto polêmico sobre lesões no esporte, né? Lesões na atividade física, esses mitos aí, verdades sobre como a atividade física pode te lesionar ou pode te afastar da lesão, né? Estamos começando uma live que fica disponível 24 horas para aquelas pessoas que estão a fim de tirar essas dúvidas, de dar uma estudada aí, e tem 24 horas para dar uma olhada, se não consegue ficar ao vivo, tá? E você, já machucou no esporte? Já machucou treinando? Me conta um pouco aí na live. Não, tô falando tô falando com o pessoal. Quem está ao vivo aí pode interagir, falar se machucou ou não, fazer uma pergunta se quiser. Bom, eu sou o Jorge Gosso, para quem não me conhece, sou educador físico, especialista em treinamento funcional, e a minha missão aqui com vocês é estar ajudando vocês a praticar a atividade física todos os dias, uma atividade física responsável e com muito resultado, tá? Então, o objetivo é justamente treinar de forma saudável e responsável. E hoje, principalmente, a gente vai estar falando sobre o que machuca e o que não machuca em relação à atividade física, aos tipos de atividade física que a gente tem hoje, seja ela funcional ou não. Lesão de LCA, Breno, onde você machucou? Como que foi? Conta um pouquinho aí pra gente saber um pouco mais, né? Existem alguns tipos de lesões, galera, tipo lesão de LCA, né? Ligamento colateral anterior, né? Então, são lesões que para muitos esportes acontecem com mais frequência, né? Para outros menos. Lesões, por exemplo, como hérnia de disco, lesões de joelho, de coluna, de ombro, são lesões comuns, né, aos esportes, acontecem, né? E eu pego muita gente assim, nossa, eu tenho um rompimento de ligamento colateral anterior, LCA. Eu posso fazer atividade física? É uma pergunta muito perigosa, né? É uma resposta muito perigosa, na verdade. Na maioria das vezes, a pessoa fala, no passado eu tive isso, há tanto tempo me falaram que eu tenho isso, né? Já me falaram que eu tenho hérnia de disco, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado aí com o que a gente lidar aí, como que a gente lidar no dia a dia, né? Em relação a esse assunto, né? Eu particularmente, quando chega um aluno lá que não tem uma fonte ou que tem, né, uma prova de que essa lesão aconteceu ou que está solucionada, aí sim a gente adapta, né? Todo o treinamento a gente realmente leva em conta que aconteceu aquela lesão, né? Estou falando isso porque muita gente fala, eu já tive dor na lombar, não sei como é que está hoje. Eu tinha hérnia de disco e sarou, né? Muito estranho. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação inicial através da anamnese, né? E depois também dos movimentos que essa pessoa vai poder fazer ou não ao longo dessa nova aptidão física, né? Bem-vindos aí, galera que está chegando aí, Sabrina, Rubens, sejam bem-vindos. Então a gente está falando sobre o que machuca e o que não machuca, e eu joguei até para alguns grupos, né? Perguntando o que eles acham, né? O que machuca mais? Corrida ou crossfit, né? Então, galera votando em corrida, talvez já tenham visto alguns estudos falando sobre isso, né? Porque hoje em dia fala-se muito que crossfit machuca, que crossfit é muito lesivo, né?
que muito médico não indica, CrossFit porque machuca muito, né? Então, existem pesquisas que provam que não machuca assim, que não é esse caos todos, e pesquisas que provam que corrida, por exemplo, caminhada, machuca mais do que CrossFit. A cada 1000 horas de treino, né, estudando uma população, viram que machuca mais, né? E também relataram, nesses grupos, que também depende de como é colocada a modalidade para a pessoa, ou a atividade física. Eu acho que, analisando individualmente, é importante a gente prestar atenção principalmente nesses fatores, né? Uma coisa é uma pesquisa de uma população, né, que dá pistas ali sobre a periculosidade, vamos colocar assim, daquela atividade física ou não, né? E outra coisa é você analisar cada indivíduo, né? Através de uma avaliação física, através de uma anamnese geral, perguntando um pouco da história desse aluno, tentando identificar qual que é o grau atual de condicionamento físico dessa pessoa, né? E para avaliar esse grau de condicionamento físico é muito complexo, né? Por quê? Porque você tem que avaliar todas as capacidades físicas, como que elas se comportam em conjunto, né? O lastro dessa pessoa, qual que foi a experiência que essa pessoa teve com atividade física, e mais, atividade física funcional, né? Que experiência que essa pessoa teve com atividade física funcional, né? Então, por exemplo, eu pego um atleta de 20 anos de musculação e ele chega para fazer treinamento funcional, cara, é muito diferente. Você vê ali uma falta de coordenação, uma falta de agilidade para o treinamento funcional. Da mesma forma que se você pegar um atleta do treinamento funcional e jogar ele na musculação, vão ter algumas dificuldades aí, tá? Então é muito normal também essa nova adaptação ao atleta, independente se ele estava sedentário ou ele estava vindo de outro esporte, né? Ou estava no mesmo esporte, mas em outro centro de treinamento, com outro treinador, com outro método de treinamento, tá? Então, tudo isso vai influenciar muito nesse tema nosso, o que machuca e o que não machuca, tá? Então, a pergunta novamente, existe alguma atividade física que não machuca? Duvido. Eu parado aqui, se eu ficar parado aqui 3 meses nessa posição, eu vou desenvolver uma lombalgia crônica, tá? Vou desenvolver lerna no punho por estar teclando sem parar aqui no computador, né? Então, eu acho que nenhuma atividade, se você não seguir algumas regras, você pode fatalmente vir a lesionar, tá? Que pilares que são esses que a gente tem que olhar, né, em qualquer modalidade, tá? Eu trabalho com 3 pilares que são fundamentais aí para você estar praticando e para você avaliar se você está praticando aquela modalidade de forma saudável, tá? Então, o primeiro pilar que eu gostaria de destacar é o pilar da segurança. O que é o pilar da segurança, né? É eu avaliar se aquela atividade física que eu estou fazendo, ela está segura para eu fazer, né? Se ela não está segura, a chance de acontecer um acidente, né, é muito grande. Então, aconteceu o acidente, eu posso estar debilitando ou até interrompendo uma prática física. Isso é bom para você gerar motivação? Claro que não, né? Então, é fundamental que se tenha segurança, é o primeiro pilar, né? Segurança para praticar, tá? Por exemplo, eu vou fazer corrida, né? É seguro eu fazer corrida em uma calçada cheia de buracos, cheia de alternâncias de altura, né? É menos seguro do que fazer num asfalto lisinho, numa pista de corrida lisa, num parque que tem a pista própria para correr, né?
Então, essa segurança está um pouco comprometida ali, né? Então, aumentam as chances de acontecer um acidente, né? Se você, por exemplo, aumentar a sua velocidade, né, para um sprint, por exemplo, de corrida, será que você vai estar seguro para correr num lugar sinuoso, cheio de buraco, escorregadio, né? Então, é o primeiro pilar que a gente tem que olhar, tá? É o pilar da segurança. Quer ver outro ponto importante de segurança bem moderno? Treinamento online, né? Tô vendo muita gente aí do outro lado da telinha treinando de meia, por exemplo, num piso escorregadio, né? Escolhendo treinadores que não são treinadores, que são blogueiros, fitness, que estão ali passando, né, programas de treinamento baseados em não sei a fonte, né? Então, já vai pecar bastante aí a segurança. Uma vez que essa pessoa, com certeza, não está dosando alguns princípios do treinamento esportivo. Por exemplo, volume e intensidade, né? Especificidade, tá? Prioridade. Não existe, né, esse pensamento. Então, o que acontece? A segurança dessa atividade física pode estar bastante comprometida, né? Então, segurança é um ponto fundamental, é o primeiro pilar que a gente tem que analisar, né? Então, por exemplo, vai entrar numa academia, né? O que você tem que analisar? A segurança dessa academia. Os profissionais são formados, e esses profissionais formados, né? O que você conhece deles, né? Quem que você conhece que treina com eles, que teve sucesso, que não teve lesão, ou que machucou, que não machucou? O que você conhece, né? Você vai jogar a sua vida para uma pessoa que você nunca viu na vida, que você nunca conversou, né? Ah, mas eu confio naquela academia. Tudo bem, né? É uma segurança que você tem. A própria palavra diz, né? Mas avaliar o profissional que você está ali escolhendo para trabalhar com você já são outros 500, tá, galera? Então, importante demais a gente aí que está começando uma atividade física avaliar os equipamentos, o lugar, o ambiente, né, os profissionais. Está seguro fazer atividade física em um ambiente fechado, sem ventilação, com as pessoas não usando máscara, hoje em dia com a Covid? Não, não está seguro. Então, mais um acometimento que pode estar pegando a segurança aí, esse pilar que é fundamental para todo mundo dar continuidade à atividade física. Então, fazer aquilo, né? Então, beleza. Então, o pilar da segurança é o primeiro ponto que a gente tem que olhar para quem vai fazer atividade física, e tem que olhar equipamentos, tem que olhar o lugar que você está, referências, os profissionais que estão ali, né? E se for online, pior ainda, tem que pesquisar para ver como que essa galera, né, se comportou no passado, quem que eles treinaram, qual que é a influência dessa pessoa, né, a experiência dessa pessoa em treinamento esportivo, tá? Então, fundamental a gente avaliar isso tudo, tá? Uma vez que você avaliou que é seguro, né, que você vai estar praticando atividade física, né, mais importante ainda, no degrau seu de condicionamento físico, tá? O que é isso? Você vai estar fazendo ali estímulos que estão propriamente adequados ao seu nível de condicionamento físico, né? Então é muito importante que você esteja no degrau correto da sua evolução em níveis de condicionamento físico, né? E que faça atividade física de acordo com esse degrau de evolução, tá? Então, uma vez que você está seguro em relação a isso, você vai passar para o próximo pilar, que é o pilar da técnica, tá? Que pilar da técnica que é esse, né? Então, uma vez que você está preparado para andar de moto, né? Fala, doutor, tudo bem? Grande professor aí, mano, um grande abraço aí também.
Rogério, grande abraço, tá? Prazer você estar participando aí. Então, uma vez que você está seguro, você vai andar de moto, vamos dar um exemplo, né? Você vai fazer uma trilha, você tem um capacete adequado, você tem todos os equipamentos adequados, sua moto está beleza, né? Você estudou ali a trilha que você vai fazer, tá tudo legal, aí você passa para a técnica, você vai analisar a sua técnica, o quanto de experiência que você tem em fazer trilha, né? Quanto tempo que você faz trilha, quantas trilhas que você fez, se você já fez aquela trilha ou não, né? Que moto que você está usando, se essa moto é apropriada para esse tipo de trilha e etc. Tá? Estou dando exemplo de vários esportes, tá, galera? Mas a gente está fazendo ali, né? Na sua técnica é fundamental. Então, por exemplo, você está fazendo lá a trilha, você tem as técnicas necessárias para fazer aquela trilha de forma segura, né? Então, a técnica, a forma, né? O custo-benefício daquele movimento, a funcionalidade ali consegue ser desenvolvida ali. Uma vez que você sabe fazer um agachamento, né? Você tem a técnica desse agachamento. Aí sim você está trabalhando de forma segura. Então, o segundo pilar diz respeito à técnica, né? Você deve ter o domínio total da técnica, tá? Para a gente passar para o terceiro degrau. Então, a gente falou dos 3 pilares fundamentais para você não machucar. O primeiro deles é a segurança, né? Que tem a ver com o equipamento, com o profissional que está ali te assessorando, né? O segundo pilar, a técnica. Você domina aquele movimento, você sabe executar aquele movimento, você tem amplitude de movimento para fazer aquele movimento, você tem coordenação, você tem agilidade, você tem precisão, você tem resistência muscular, você tem resistência cardiovascular, você tem força, você tem potência, você tem velocidade, você tem equilíbrio para estar realizando aquele movimento. Então, a técnica vai dizer realmente como que você se comporta em determinado padrão de movimento. E comportamento para gente, que está falando de condicionamento físico geral, tem a ver com o quê? Tem a ver com ser condicionado, pelo menos um grau satisfatório e equilibrado em todas as capacidades físicas, tá? Uma vez que você está capacitado, pelo menos de forma básica, em cada capacidade física, pode dizer muito sobre a técnica, sobre o padrão que você tem executado de determinado movimento, tá? Então, o terceiro pilar, que é o próximo pilar, é o pilar da performance, né? Então, o que é o pilar da performance? O que quer dizer? Vai ser no pilar da performance que a gente vai jogar, né, aquele princípio do movimento, aquele princípio do treinamento do volume e intensidade, né? Ali que eu vou conseguir jogar uma carga maior, ou um número de repetições maior, ou em determinado pico de treinamento, jogar os 2 para cima, tá? Então, mas para isso acontecer, para essa performance acontecer, eu preciso de ter segurança e técnica, tá? Se isso não está acontecendo, segurança e técnica, você não pode pensar em fazer nada em performance, né? E como que isso se materializa aí no dia a dia, né? Então, por exemplo, você vê muito aluno iniciante, por exemplo, no CrossFit, você vê muito aluno iniciante querendo pegar uma carga alta em determinado movimento, tá? Querendo fazer um agachamento sem ter a amplitude necessária, sem ter uma coordenação necessária, uma consciência corporal de forma geral e abrangente para estar realizando aquele movimento com peso. Resultado disso, a curto, médio e longo prazo, essa pessoa fatalmente vai entrar para essa estatística.
de lesões no esporte, no caso aí, no CrossFit, tá? Então, se não souber dosar esses 3 pilares aí, pode esquecer, tá? Bom, a performance, então, ela é fundamental para qualquer indivíduo, tá? Mas, para acontecer a performance, você precisa de ter segurança, em primeiro lugar, e depois técnica para estar trabalhando performance, tá? E, quando a gente fala desses pilares, quando a gente fala de atividade física, existem também outros pré-requisitos que têm a ver com a segurança, tá? Por exemplo, a sua recuperação, né? A sua recuperação. Você está recuperado para fazer determinado treino? Você dormiu o suficiente? O seu corpo está descansado? Aquele segmento muscular está descansado para você fazer determinado movimento? Nem sempre, tá? Então, é muito importante, antes de você treinar, você dar aquele sinalzinho vermelho, verde ou amarelo em relação à sua recuperação. Muito importante você avaliar, antes de começar a treinar, como que você está. Você está totalmente recuperado? Você está parcialmente recuperado? Você está nada recuperado? Então, isso vai influenciar diretamente na sua técnica e, consequentemente, na sua performance, tá? Por exemplo, quando eu estou ensinando um movimento, se essa pessoa está cansando muito durante o aprendizado técnico desse movimento, é muito importante abaixar o volume e a intensidade do treino, porque senão vai ser mais esse cansaço, a pessoa não está conseguindo recuperar. Essa falta de recuperação ali momentânea, ela vai ser um adversário muito grande para a realização da técnica. Então, isso quer dizer que você está dando performance para um cara que não desenvolveu a técnica ainda. E isso faz realmente influenciar, isso vai influenciar diretamente na performance e no grau e na chance dessa pessoa vir a lesionar ou não, tá? Então, a recuperação, seja ela momentânea, seja ela de um dia para o outro, de uma semana para outra, seja ela pré-competitiva, tem que ser bem feita e você deve avaliar ela bem, como ela está, né? Então, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Comigo tem acontecido direto. Como eu dou aula até muito tarde, né? E como eu acordo muito cedo para dar aula, acontece muito no meio do dia, tá? De eu estar cansado para treinar. Tô literalmente cansado, com sono, para treinar. Principalmente aí depois do almoço, tá? Depois das 15 horas, que é o horário que normalmente eu treino, tá? Então, o que eu faço? Quando dá, hoje, por exemplo, eu fiz isso. Eu dei uma deitada de manhã e dormi 1 horinha, tá? Isso me fez recuperar, eu estou bem melhor para treinar agora no período da tarde. Consequentemente, a minha recuperação foi mais bem feita. Consequentemente, a minha performance no treino hoje vai melhorar, tá? Um outro exemplo, estamos em competição aqui no CrossFit. A gente está praticando o Open, que é uma competição online, mas é uma competição. Ela acontece de quinta a segunda, né? Então isso quer dizer que toda terça, quarta e quinta, de sexta a segunda. Então toda terça, quarta e quinta é pensar em regeneração, em recuperação. Porque de sexta até segunda, a gente vai estar pensando em performance. Então a base, né, de recuperação tem que ser muito bem feita. Quando a gente fala de recuperação, a gente também pensa em outra coisa, que é uma base muito importante, que é a nutrição, né? Então, você que não está colocando, ou está colocando de forma errada, né, o combustível que faz você fazer qualquer tipo de gasto ou troca energética no seu corpo, o combustível está errado, o que vai acontecer com a sua performance? Né? Ela vai estar realmente comprometida, tá? Então, o combustível que você utiliza, galera, fica à vontade para perguntar, tá? Sobre lesão, sobre machucar, dúvidas que você tem, medos que você tem em relação a algum esporte, fica à vontade, tá?
Então, a nutrição ela é uma base muito importante, tá? Para você avaliar em relação ao treinamento, tá? Então, se você não alimentou bem aquele dia, se você não está reidratando, né, de forma importante para o seu treinamento, consequentemente a sua atividade física estará comprometida, a sua performance estará comprometida, tá? Então, a nutrição é fundamental para o seu desempenho físico, tá? E o seu foco também, né? O seu mindset, a sua mente, como que ela tá para a atividade física, né? Eu acho que a base mais importante que a gente tem é justamente o nosso mindset, tá? Que é o nosso foco para a atividade física, né? O que quer dizer o foco, galera? Quer dizer o seguinte, você está alimentando bem? Tá? Você está recuperando bem? Você coloca a sua atividade física como prioridade? Vamos analisar o amador do profissional. O profissional, ele coloca como prioridade o seu esporte, a sua atividade física, né? O amador já não coloca, porque ele depende de outra profissão, ele depende de outra área, né, do desenvolvimento humano aí para se sustentar e não depende da atividade física para sobreviver. Então, provavelmente ele deve ter muito mais cuidado do que o profissional que vive disso para sobreviver. Então, o mindset é bem isso, galera. É o quão você está comprometido para o treino. Vou dar um exemplo. Em 2016, eu fui campeão brasileiro Master de CrossFit. O primeiro campeão brasileiro Master de CrossFit. Em 2017, eu participei de um reality show com 20 atletas, tá? Eu era um deles. Eu era referência de CrossFit no Brasil na época. Existiam outras várias referências do esporte brasileiro, por exemplo, como o Pedro Scooby, que era surfista, a Mal Rimage, medalhista olímpica, a Daniela Hipólito, na ginástica olímpica. Então, todos esses estavam, né, como referências e tinham, na época, um mindset muito legal, né? Eu, particularmente, estava no meu melhor momento de foco para o treinamento de alto rendimento e, consequentemente, disputa de alto rendimento no CrossFit, né? Coisa que hoje em dia eu não consigo exigir de mim da mesma forma, porque o meu mindset e o meu foco não está como estava em 2016. Então, consequentemente, a minha performance hoje, além da idade que aumentou, ela não está igual estava em 2016, está bem inferior, tá certo? Então, não existe um ou outro fator que a gente tem que analisar quando a gente fala de machucar ou não machucar, né? Na base da pirâmide da atividade física, eu colocaria o mindset, a nutrição e a recuperação como pilares fundamentais aí, tá? E outros 3 pilares que a gente tem que sempre analisar quando a gente vai avaliar uma atividade física, uma situação onde você está expondo o seu físico ou está deixando na mão de alguém, é a segurança, ou seja, está seguro a fazer aquela atividade física? Eu estou com o equipamento correto? Eu sei fazer aquela atividade física? Segundo, a técnica, né? A técnica de execução daquele movimento, ela está de acordo com os padrões que vão me evitar de ter uma lesão, né? E uma vez que eu tenho segurança técnica, eu vou colocar performance, né? Eu estou bem suportado de forma regenerativa, a minha alimentação está boa, o meu foco está legal para mim ter uma performance legal, que é aumentar o volume e a intensidade ali. Então isso tudo é fundamental e pode separar realmente aquele indivíduo que machuca daquele que não machuca sempre, tá? E o que é machucar, galera? O que é machucar? É você lesionar, acontecer alguma coisa extraordinária com o seu corpo, de forma que você vá fatalmente cair em performance, em técnica e em segurança. Você não vai conseguir realizar mais aquele movimento de forma perfeita, porque o seu corpo está comprometido, tá? E dependendo desse comprometimento,
você tem que parar completamente o que você está fazendo para fazer um tratamento. Nessa hora, entra o fisioterapeuta, entra o médico para estar cuidando de você, né? A equipe multidisciplinar sobre o qual o seu esporte está envolvido é fundamental, tá? E qual que é, né? Por que a gente está fazendo essa live de hoje? Porque uma vez que você machucou, a chance é muito grande de você parar e interromper o que você está fazendo, né? E o que você pode fazer pior na sua atividade física para não gerar adaptação e resultado? É literalmente parar ou desacelerar, né? No bom sentido. É você sair do planejamento que você estava condicionado a fazer, tá? E uma vez que você saiu, meu amigo, tome cuidado, porque a chance de você sair dali é muito grande, de você não conseguir voltar, né, com a mesma vontade, ou voltar rápido, ou demorar a voltar, é muito grande, tá bom? Então, galera, muito importante essa live de hoje. A gente falou sobre o que machuca, o que não machuca. Na verdade, não existe, né, esse barrismo desse esporte ou daquele esporte. Claro que existem esportes com a periculosidade maior, mas ao mesmo tempo eles exigem uma técnica maior, né? Uma segurança maior em relação a equipamentos, em relação a lastro físico e etc, né? Agora, analisando uma população geral, a gente tem aí esportes que machucam mais que outros, por exemplo, em 1000 horas de treino, né? Por exemplo, quem achou que o CrossFit machucava muito, a corrida, por exemplo, o futebol machuca muito mais do que o CrossFit, tá? Não estou defendendo o CrossFit também machuca se a gente não levar em conta segurança, técnica, performance, recuperação, nutrição, mindset. Se a gente não levar em conta nenhum desses fatores, a chance de aumentar a lesão ou de conseguir uma lesão grande é alta, tá bom? Então, amanhã a gente vai estar com uma nova live aí, 12h30 no canal. Não deixem de acompanhar, porque dia 25 eu vou, depois dessa maratona de lives, eu vou fazer um super lançamento e eu quero que você vá acostumando e ganhando conteúdo até esse lançamento. Porque lá no dia 25 você vai se sentir preparado para estar adquirindo esse lançamento, tá? E qual que é o objetivo nosso sempre? Só para relembrar vocês. É que vocês façam atividade física sempre, que vocês melhorem seu condicionamento todos os dias, um pouco pelo menos, através de quê? Com muita motivação, com mindset, com a recuperação legal, com uma nutrição legal, com uma segurança legal, com uma técnica legal, com uma performance legal e, consequentemente, com um condicionamento físico ótimo, sem se machucar ou evitando de lesionar ao máximo, beleza? Essa foi a live de hoje. Eu sou o Jorge Goston. Essa live vai ficar disponível para vocês aí no YouTube por 24 horas, beleza? Então, vamos que vamos. Um abraço e até a live de amanhã. Persiga seus sonhos e não viva os resultados e a caminhada de outros. Repetindo, persiga seus sonhos e não viva os resultados e a caminhada dos outros, beleza? Um abraço e até amanhã.